Agora eu vou mostrar para vocês uma aula muito legal, que é com a utilização de um simulador. E aí você vai conseguir perceber, né, meio que na prática aí, a relação aí que você tem da ação e reação de uma pessoa empurrando uma caixa. Então já teve aulas com resolução de exercício, provando as leis, né, a primeira, a segunda, né, lei. E também agora veremos a aplicação disso em um simulador. Para quem tiver interesse, né, esse simulador chama-se PHET Colorado, PHET, tá? PHET Colorado. Você pode pôr no Google lá mesmo, colocar assim, ó, PHET Colorado, aplicação das leis de Newton. Enfim, né, e aí você vai encontrar um monte de simulador nesse PHET Colorado. Tem simulador de matemática, tem simuladores de química, tem simuladores de física, tem alguma coisa de biologia lá também. Então ele é muito legal mesmo para você visualizar na prática, né, esse tipo de aula, ok? Então vamos comigo ao simulador para você entender bem. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Vamos lá ao simulador. Então, pessoal, esse aqui é o simulador que eu comentei com vocês. Esse aqui é o link, né, ó, que é do PHET Colorado. Claro que você não vai copiar isso, depois é só procurar no Google lá, né, PHET Colorado. E aí vai aparecer lá para vocês. Então, são 4 opções. A força líquida, né, como se fosse pessoas puxando com direções opostas, né? Movimento, fricção e a aceleração. Vamos pegar esse de fricção aqui, ó. Então, eu vou clicar nele para nós vermos. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, a força, né? Vai mostrar para vocês na forma de vetor. Aqui você consegue colocar as caixas, ó, colocar uma caixa, colocar aqui uma geladeira, só empurrar, tá vendo? Se eu quiser colocar outra caixa aqui, ó, dobrar a massa, tá? Então, simplesmente você consegue mexer com o site, é bem legal. Vamos pegar assim, a soma das forças. Então, por enquanto, eu não tenho a aplicação de força, ou seja, a soma das forças é igual a zero. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar 10 newtons, né? Ó, 1, 2, 3, vou aplicar 10 newtons, ó. Então, perceba ainda, por enquanto, ó, que não está se movendo. Então, essa fricção que você está visualizando aqui significa força de atrito. Tá? Então, enquanto a sua força de atrito não for vencida, esse teu objeto empurrado ele não se move, né? Ele estaria estático. Então, se eu for aumentando a força, ó, vamos ver até onde que eu preciso aumentar. Ó, aumentei para 20 newtons. Perceba que a força de fricção e a força aplicada, por enquanto, são iguais, né? Ou seja, a caixa estaria em equilíbrio, estaria parada. Eu vou colocar aqui para vocês os valores, para você ir seguindo. E as massas também. Então, a massa de 50 kg. Então, vamos aumentar mais 10. Ó. Então, aumentei mais 10 de força. Por enquanto, a força de atrito ainda não foi vencida. Né? Então, 30 da força de atrito menos 30 da força aplicada, 0. Ou seja, a somatória das forças, por enquanto, é 0. Vamos aumentar um pouquinho mais a força aplicada. Vou aumentar para 40, 50 e assim sucessivamente. Ó. Por enquanto ainda não. 50, vamos para 60 agora. Por enquanto ainda a força de atrito não foi vencida. Vamos aumentar para 70 e vamos aumentando até quando começar a se mover essa caixa. Que aí ela passa a ser dinâmica, né? Ou seja, em movimento. Então, ó, foi para 80, então vamos aumentando aqui, ó, até chegar um momento que ela começa a se mover. Então, por enquanto, ó, força 0, a somatória, né? Então, essa caixa aí começou a se mover. Então, perceba, ó, vou diminuir um pouquinho, ó, 120 newtons. Então, a nossa força de atrito ali, ó, foi 94. Perceba que a força de fricção, ó, está em 94. Se eu colocar em 94... param. Por quê? 94 menos 94, 0. A partir de agora, qualquer força, né, qualquer força excedente que eu colocar aqui, realmente começa a se mover. E aí veja que é simplesmente uma subtração. Ó. 95, que é a força aplicada, menos 94, que é a força de atrito. 95 menos 94, né, sentidos opostos, subtraio. A somatória das forças dá 1. E 1 para a direita, né, para o lado da força maior, ok? E se eu aumentar mais ainda, ó, perceba, ó, aumentar mais 1, ó, mais 1 newton. Então, 96 menos 94. Então, perceba que a força de atrito, ela tem um valor máximo aqui, né? Não podendo ser ultrapassada. Agora, a partir de agora,
a força de atrito é chamada de força de atrito dinâmica, né? Porque a caixa está em movimento. E se eu aumentar mais uma aqui, ó, 97, então perceba que 97 menos 94 dá 3, né? Sempre para o sentido da força maior, né? Está se movendo aqui, ok? Então, seria isso, pessoal, né? No decorrer, né, dessa aula que eu queria mostrar para vocês. Vamos mexer em mais um aqui, ó. Agora vamos falar em relação ao movimento. Vamos mudar aqui, ó. Então aqui agora tem um skate, né? E essa pessoa vai aplicar uma força aqui. Vamos colocar os valores, as massas e a velocidade exercida. Então veja que não tem força nenhuma sendo aplicada, né? Então a velocidade é 0. Então vamos aplicar aqui uma força de 1 newton. Por enquanto nada, não foi o suficiente, né? Ó, 2 newtons, não foi o suficiente para haver deslocamento. E assim, né? Vamos aumentando. 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons. Então veja, começou a se mover bem devagarzinho, né? Começou a se mover. Veja que é bem pouco, mas já dá para ter uma seta aqui já, ó. Então quanto maior, e aqui a velocidade também, né? 1,7, 1,8 e assim, né? Sucessivamente. Quanto mais força é aplicada, né? Quanto maior for a força aplicada, ó, consequentemente, ó, veja o que está acontecendo com a velocidade ali, ó, vai aumentando, né? Então você fala que a velocidade e a aceleração e a força, né, são tudo grandezas diretamente proporcionais, a força e a velocidade. Quanto maior a força, maior a velocidade. Beleza? Então, esse foi um dos experimentos aí. Vamos pegar um outro aqui, ó, sobre a aceleração. Então, mesmo esquema, vamos pegar a somatória de vetores, os valores para você visualizar, as massas e a aceleração. Então vai aparecer a aceleração aqui, ó. Então vamos fazer alguns devidos cálculos aqui, ó. Vamos aplicar 94 newtons, né, que nós havíamos visto, ó. Então até 94 essa caixa não vai se mover. Então vamos colocar aqui 94. Até na iminência dela se movimentar, ó. 92, 93, por enquanto ainda é atrito estático. 94 ainda é atrito estático. 95, essa aqui já está um pouco diferente, ó. Então vamos aumentando aqui até vermos, né, aonde vai essa força aí, ó. 94, continua 94, ok? E agora a força aplicada 128. Então perceba aqui, ó, força aplicada 128, força de fricção 94. Então vamos fazer uma continha aqui bem legal para você visualizar. Vou abrir o Paint, vou colar minha imagem aqui, ó, e vamos fazer algumas continhas. Então aqui, ó, veja aqui, ó, a força de atrito, né, ó, 94. Então vamos achar a força resultante primeiro, embora esteja falando ali. Então a força resultante será a subtração das duas. Então 128, né, que é a força que está sendo aplicada ali naquele momento, né? Então 128 menos a força de fricção, que é 94. Força de atrito e força de fricção é a mesma coisa, tá? Então aqui a força resultante, a sua força resultante, será igual à subtração das duas, que é o 34, que é justamente o valorzinho que está aparecendo aqui em cima, né? Ó, que está aparecendo aqui, ó, somatória das forças. Agora vamos calcular a sua força resultante. Então, a sua aceleração. Então a força resultante é igual a massa vezes o valor da aceleração. Qual que é a força resultante? 34, porque eu subtraí as duas ali, né? Então, 34. Qual que é a massa dessa caixa? Foi medida aqui, ó, 50 quilogramas. Então, aqui foi 50 quilogramas. E qual é a aceleração? Não sei, é isso que eu estou querendo descobrir, né? Então, qual que é a aceleração? Então, a sua aceleração será igual à sua força resultante, 34, dividido por 50. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar aqui 0,68 aproximadamente aqui metros por segundo ao quadrado, que é a unidade no sistema internacional, certo? Que é justamente, ó, o que está aqui, ó, né, no meu simulador, ó, 0,68 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então ele nada mais usou, né, do que a segunda lei, né, ó, a força resultante igual a massa vezes a aceleração para conseguir montar esse simulador. E se eu aumentasse a massa? Vamos ver lá, ó. Vamos voltar no meu simulador.
Então, vamos novamente empurrar aqui, né? Ó. Vamos empurrar, 94, deixar um pouquinho mais. Agora eu vou colocar aqui ó, uma geladeira em cima, de 200. E vamos ver lá o que daria. Ó. Então vamos aumentar aqui, ó, 50 newtons, por enquanto não deu nada, ó, 100 newtons não deu nada, 150 newtons, ó, veja que por enquanto não aconteceu nada ainda, 200 newtons, 250, 300, nada, e vamos aumentando. Então veja que chegou no limite aqui do nosso simulador ó, e não teve movimento, né? Por quê? Porque se eu aumentar a massa, consequentemente, a força de fricção, a força de atrito, ela será equivalente, né? Então vai ficar mais difícil você conseguir mexer com essa caixa aqui. Consequentemente, né, não tem a força resultante, a aceleração seria zero, ok? Vamos tirar a caixa agora. Vamos ver aqui, ó. Então tirando a caixa, deixando só a geladeira, ó, mesmo esquema, 200 kg, muito pesada, né? Então por enquanto ainda não seria o suficiente aqui para conseguir movimentar essa geladeira. Nessa geladeira, o que ainda está sendo colocado aqui, que é importante você visualizar. Então vamos apagar aqui a nossa continha, ó, que você já entendeu bem essa parte, né? E agora vamos colocar essa segunda parte. Ó. Então aqui, ó, da geladeira. Então temos a força que está sendo aplicada, a força de fricção, né? A força de atrito, que é uma força resistente. Aí temos um peso, lembra, né? Que você tem massa, então aqui tem o peso apontado para o centro, né? Ou seja, para a Terra. Então aqui é sempre 90 graus, então aqui seria equivalente à força peso. E encostou, tem normal, e a normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Então aqui para cima, ó, você teria a sua força normal. Aqui no caso seria o diagrama de forças para isso daí, né? Ó. Então aqui seria a força normal, aqui seria a força peso, né? Aqui seria a força de atrito, que é contrária ao movimento, ela é resistente, né? Força de atrito, e aqui seria a força aplicada propriamente dita, certo? Então ela está em equilíbrio, não está se movendo, porque todas são iguais, beleza? Como que eu faço para encontrar o peso? O peso nada mais é do que um tipo de força, que é a massa vezes o valor da gravidade. Tá? Então, qual seria o peso dessa geladeira? Então, o peso dela é a massa dela, 200 kg, então, 200 kg, vezes o valor da gravidade. Aqui na Terra, a aceleração da gravidade é um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar para 10. Então, o peso aqui na Terra dessa geladeira seria equivalente a 2.000. 2.000, e aí como o peso é uma unidade de força, isso aqui é em newtons, tá? Então é errado nós falarmos que peso é 45 kg, 90 kg, isso é massa. E uma curiosidade, e se esse local fosse na Lua? Então aproximadamente o G da Lua, eu estou aproximando aqui, tá? É aproximadamente 3, aqui na Terra é 10. Na Lua é aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado. Então, qual seria o peso dessa mesma geladeira lá na Lua? Vamos fazer as continhas, ó. Então, o peso é igual à massa não vai mudar, isso vai ser constante aqui na Terra, na Lua, em Marte, em Júpiter, em qualquer planeta, né? Vezes a gravidade, que no caso seria 3. Então, lá na Lua, o peso seria equivalente a 600, né? Que 200 vezes 300. Então seria equivalente a 600. Deixa eu colocar certinho aqui o valor. Ó. Então seria equivalente a esse valor, ó, 600 newtons. Então veja a diferença. Ó. Aqui na Terra equivale a 2.000 newtons o peso da geladeira. A mesma geladeira lá na Lua corresponde ao peso de 600. Ok? Então, isso é uma forma aí de você utilizar esse simulador. Então, pessoal, espero que tenha gostado, né, dessa aula com a utilização do simulador PhET. Espero que você dê uma pesquisada também, né, porque é muito legal esse simulador, tem várias coisas, como eu disse, né? E tente ficar revendo isso que nós utilizamos ali, né, que nós fizemos,
refazendo os cálculos, né? E qualquer dúvida, procure o seu professor, que eu tenho certeza que ele estará disposto a ajudá-lo. Grande abraço e Deus abençoe e bons estudos.